Olá, pessoal. Vamos falar hoje de instinto, impulso e subconsciente. Conversando com um amigo meu, que é meio cristão, meio espírita, eu fui inspirado a gravar essas palavras. Pois é, não temos nada claro quando nós falamos de eternidade ou do ambiente do Éden. Porque a eternidade, por exemplo, quando se fala do tempo, na eternidade é a ausência de tempo. Não é que o tempo é contado de forma diferente, mas não existe tempo contado. Então, existem muitos fatores que, quando a gente compara com a nossa morada transitória, tudo é colocado em xeque. Eu gosto de ficar pensando em como era o Éden, como era o ambiente do Éden. Por exemplo, havia necessidade de instintos humanos no Éden. Então, para que ia servir no Éden um impulso do subconsciente? Em um ambiente que não há fugas nem medo. Não serve para nada. O estado de vida plena de um ser no ambiente do Éden não invoca necessidade ou utilidade do subconsciente. Porque não existe nada sub no Éden. É um prefixo que denota inferioridade. O subconsciente é meio que um instinto, um ato incontrolável, involuntário. Ou seja, não combina com Éden. Para que serviria um instinto de sobrevivência num local de previsibilidade em que não existe morte decretada, teoricamente falando? Para que esse instinto no local onde não existe necessidade da multiplicação da espécie humana, como resposta ao medo de extinção? Onde o presente é tão maravilhoso que não se anseia o amanhã, onde estão ausentes a preocupação, o inesperado, o incontrolável e o tempo. A necessidade de procriação da espécie e sua sobrevivência não são pertencentes ao Éden. Na verdade, após a pisada de bola de Adão, a sentença de morte foi decretada para todo o cosmos. A serpente contou uma fake news, uma meia-verdade, uma verdade mentirosa. Seja lá o que for, a falsa ideia de que nós não morreríamos se comêssemos o fruto. Mas não foi suficiente para impedir Eva daquilo. E talvez o alerta do Criador fosse sobre perder a imortalidade do corpo. Pois bem, porém, após essa besteira toda dos nossos ancestrais, nós entramos em um ambiente cronológico e temporário. Viva a mortalidade. Mas não foi explicado para Adão o que iria acontecer com a raça humana com os mínimos detalhes, sabe? Nem foi mostrado para ele o caos, o inferno que ele traria à humanidade depois que ele desobedecesse o comando. Também não fica claro na historinha do Gênesis o porquê de Deus não ter sido mais enfático e explícito nas consequências daquela atitude, mostrando a eles exatamente todo o estrago que eles causariam se comessem o fruto proibido, em vez de só dar um alerta. Nós sabemos como pais que tudo que é proibido fica mais atrativo para os filhos. Essas questões são curiosas, mas, como todos sabem, trazem polêmica, sim. Os hebreus se calaram diante de uma narrativa muito pobre de detalhes, que foi passada de geração em geração. Narrativa inquestionável para quem enxerga o primeiro livro de Moisés com literalidade, se bem que, para aquela época, os hebreus já estavam em um avanço de nível de consolidação de sua cosmovisão, e era um avanço que, quando comparado a outras nações, era realmente um degrau e um patamar mais elevado. Quando a morte foi colocada na equação da vida, tudo virou de ponta cabeça. Agora, multiplicar-se tornou-se uma preocupação. Multiplicar-se tornou-se um instinto inerente à nossa espécie. Quem não gerar corre risco de ser extinto, sem descendentes, sem geração. Os instintos começaram a aparecer. A morte rondava a criação. Agora a mãe ursa destroça todos perto dos seus filhotes, como a Bíblia diz sobre Davi. Agora você come tudo o que for possível que está na sua frente, pois não sabe quando será a próxima refeição. A lei da natureza mudou. Agora é matar ou morrer. O papai gorila precisa brigar com os outros para que o seu DNA seja transferido. Na natureza se sobrevive mais forte. O macho garanhão destrói a cerca bem reforçada no peito para ir atrás de uma fêmea no cio. Os filhotes em um ninho matam o mais fraco para ter mais comida para sobreviver em escassez de alimento. E quanto a nós, seres humanos? Ferrou. Nosso instinto primitivo e egoísta por natureza, que por isso ele é anticristo. Quando aparece o instinto é porque o subconsciente saltou antes da razão e passamos o marcarão.
É sempre assim. Falamos que não devemos, gritamos, magoamos, ofendemos, ameaçamos, perdemos a mão. É instinto. Brota do subconsciente. O subconsciente é um ambiente cheio de lixo, que é tudo ventilado em desordem quando perdemos o autocontrole. Quanto mais atitudes instintivas nas nossas vidas, mais primitivamente vivemos. Hoje, porém, nós temos a PNL, temos a possibilidade de administrar pensamentos, de condicionar o cérebro. Isso significa que podemos ser protagonistas até mesmo dos nossos pensamentos. Não somos mais guiados pelo impulso selvagem, uma vez que aprendemos a controlar nossos instintos. Tal como Paulo aconselhou a igreja dos Filipenses. Pensem em tudo que é bom, o que é agradável. Mas, na verdade, estamos falando de um estado ainda mais primitivo, aquele em que não se consegue controlar as atitudes, muito menos os pensamentos. Por isso, existe a necessidade, hoje, da renovação de entendimento. Aquilo também que o Paulo explica na carta aos Romanos, no capítulo 12, sugerindo que, para sairmos das grades dos instintos e impulsos, precisamos passar a ter administração dos pensamentos. Precisamos evoluir. Precisamos renovar o nosso entendimento. Precisamos crescer de glória em glória. Bem-vindo, pois, ao mundo dos instintos. Bem-vindo ao mundo do seu subconsciente. Mas bem-vindo também ao mundo do seu autocontrole, do seu crescimento de glória em glória, da sua renovação de entendimento e dos seus pensamentos que sejam bons, puros e agradáveis.